Neste vídeo nós vamos aprender os dois significados da palavra igreja. Encontramos no Novo Testamento. A palavra grega eclésia é formado de duas palavras, ou seja, klesis, que significa um chamado, e a preposição ek, que significa fora de. Quando unidas, significa simplesmente um chamado para fora. Esse é o significado da palavra igreja. E as duas maneiras como é usada no Novo Testamento, a palavra igreja, são de vital importância para nós. A maneira como o Espírito Santo usa uma palavra nos dá o seu verdadeiro significado espiritual. É usada em Mateus capítulo 16, versículo 18, pelo Senhor Jesus. Ele diz: sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É usada de modo semelhante em Efésios capítulo 1, o versículo 22 e 23, sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Este é o uso mais abrangente da palavra igreja. A igreja que Cristo prometeu construir e que Paulo chama de o corpo de Cristo inclui todo o cristão nesta era da igreja, desde o dia de Pentecostes até o arrebatamento que ainda está por vir. Estes crentes foram tirados fora das nações pelo chamado de Deus, Atos capítulo 15, versículo 14, e por esta igreja o Senhor Jesus Cristo deu a si mesmo, Efésios capítulo 5, versículo 25. A palavra universal é muitas vezes aplicada a este aspecto amplo e espiritual da igreja pelos homens, mas o Novo Testamento nunca usa esta palavra. O segundo uso da palavra igreja é mais frequente no Novo Testamento. É usada para descrever um ajuntamento de cristãos que se reúnem regularmente em uma dada localidade. Por exemplo, você pode notar essa expressão em 1 Coríntios capítulo 1, versículos 1 e 2. Nunca é usado referindo-se a um prédio onde uma igreja local se reúne. Uma comparação das formas como o Espírito Santo usa a palavra igreja no aspecto local nos mostrará como é errado usá-la em relação a um prédio. Paulo fala de a igreja que está em sua casa, Romanos capítulo 16, versículo 5. Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, e os encerrava na prisão, Atos capítulo 8, versículo 3. E nós temos também outro versículo: e chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, Atos capítulo 11, versículo 22. Estas afirmações seriam ridículas se a palavra igreja significasse um prédio. Espero que você entenda por que usamos a expressão igreja local quando falamos da igreja em uma determinada localidade, pois pretendemos continuar usando esta expressão enquanto examinamos este assunto. Quando nos referirmos ao aspecto mais amplo ou universal da igreja, usaremos a expressão o corpo. A palavra igreja, quando usada para descrever uma igreja local, sempre é usada no singular. Creio que não há nenhuma ocorrência quando um grupo de congregações é chamada de a igreja. Alguns dizem que Atos capítulo 9, versículo 31 é a única exceção a esta regra, mas é provável que a igreja, que está ali singular no grego, mencionada neste versículo, seja a igreja em Jerusalém, que havia sido dispersa como resultado da perseguição liderada por Saulo de Tarso, Atos capítulo 8, versículo 4. Portanto, quando um escritor no Novo Testamento se refere a várias igrejas locais, elas são chamadas de igrejas de Deus, enfatizando o seu propósito, igrejas de Cristo, enfatizando o seu Senhor, igrejas dos santos, enfatizando a sua composição, igreja dos gentios, enfatizando a origem dos membros, igrejas da Galácia, etc., enfatizando a sua localização. Elas nunca são mencionadas como a igreja visível ou a igreja na terra, ao se referir a um grupo delas. Também é importante que, quando o Espírito Santo usa a palavra plural, igrejas, sempre temos igrejas da Ásia, etc.
isto é, uma determinada área onde havia diversas igrejas. Mas quando ele, o Espírito Santo, usa o singular, igreja, por exemplo, a igreja em Corinto ou a igreja em Colossos, etc., refere-se a uma localidade onde há apenas uma igreja. Devemos ter cuidado e observar como o Espírito Santo usa consideravelmente uma palavra, se realmente desejamos entender as suas palavras. É uma prática comum hoje em dia agrupar igrejas associadas que estão sujeitos ao mesmo corpo governamental e chamá-las de vários nomes. Há muitos cristãos piedosos que tomam esses nomes e qualquer cristão nascido de novo que faz parte desses sistemas é membro do corpo de Cristo, mas a palavra de Deus nunca usa a palavra igreja desta maneira. Também é uma prática comum agrupar todos os cristãos no mundo em uma determinada época e chamá-los de a igreja primitiva ou a igreja do século XX, etc. Mas este uso da palavra igreja também não é encontrada no Novo Testamento. Cada cristão é um membro da igreja, que é o corpo de Cristo, o seu corpo. Mas muitos dos membros deste corpo estão no céu. Depois já morreram. E não é bíblico dividirmos o corpo e chamar alguns deles de a igreja na terra, pois o Senhor Jesus não tem dois corpos espirituais, um na terra e outro no céu. É muito importante ver que o Espírito Santo não faz isso. Outro erro, que é igualmente sério, é agrupar as igrejas locais num tipo de federação ou irmandade e se referir a elas como a Irmandade dos Estados Unidos ou algum outro nome não bíblico. É de grande ajuda observar que no Novo Testamento temos a igreja, que é o seu corpo, e igrejas locais e nada mais. Paulo diz: portai-vos de modo que não deis escândalo nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 32. Pois bem, se quisermos achar justificativas para as grandes organizações que há no cristianismo, sejam elas religiosas, políticas, sociais ou filantrópicas, teremos de procurar fora da Bíblia. A Bíblia é a única revelação completa de Deus e não a interpretarmos colocando nela as nossas circunstâncias, mas sim interpretarmos as circunstâncias atuais pela sua direção infalível. Mas o que muitos homens e mulheres fazem é tentar ajustar a Bíblia às situações atuais, e quando devemos fazer o contrário. Devemos examinar as situações atuais se estão de acordo com a Bíblia e ajustar em conformidade com a Bíblia, seguir o que a Bíblia ensina. Com a palavra de Deus aberta diante de nós, podemos dizer, então, que a palavra igreja é usada de duas formas no Novo Testamento. E não há nada mais. A exceção quando a palavra igreja é usada referindo-se a Israel, Atos capítulo 7, versículo 38, no português é traduzido por congregação em algumas Bíblias, somente fortalece a regra. As razões para esta exceção não são difíceis de encontrar. Israel era um povo chamado para fora. Eles tinham um centro de reunião e eles eram o testemunho de Deus como um povo redimido. Esperamos que nenhum de vocês confunda Israel com a igreja, pois a igreja não é a continuação de Israel. A grande verdade espiritual dos 3 primeiros capítulos de Efésios é relacionado ao corpo de Cristo, a igreja como um todo, e é ensino posicional e não prático. Também veremos que toda a verdade prática relacionada ao nosso comportamento está relacionado com a igreja local. Leia, por exemplo, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 32. Embora cristãos individuais devam viver como um testemunho para Deus, e as Escrituras têm muito a dizer sobre o valor de uma vida piedosa, todo o testemunho coletivo pode ser visto
como testemunho de uma igreja local. Se eu viver piedosamente em Cristo Jesus, eu irei acrescentar peso espiritual ao testemunho da igreja local, com a qual eu estou ligado. E se eu falhar no meu testemunho pessoal, eu mancharei o testemunho desta igreja local. Este é um ensino do Novo Testamento, e é enfatizado aqui para mostrar que o corpo é uma igreja local, que o corpo e uma igreja local são os dois aspectos da eclésia no Novo Testamento, e que não há nenhuma outra entidade reconhecida por Deus no mundo como igreja. Não temos até agora tentado definir o que queremos dizer por igreja local. Queremos agora considerar a grande verdade espiritual da igreja, que é o corpo de Cristo. Deus tem um propósito para esta dispensação que está de acordo com o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor. Efésios capítulo 3, versículo 11. Ele está no momento ocupado em tirar das nações um povo para o seu nome. Atos capítulo 15, versículo 14. Mais uma vez devemos nos lembrar de que este mundo está sob a condenação de um Deus santo. Ele não está ocupado em melhorar este mundo. E se desejamos viver nossa vida de acordo com a sua vontade, também não nos envolveremos nisto. Tentar mudar o curso deste mundo seria o mesmo que tentar retirar todas as águas das cataratas do Niágara com uma colher de chá. Entretanto, podemos ser trabalhadores juntamente com Deus em resgatar da maré impetuosa deste mundo todos os que se voltam ao Senhor em verdadeiro arrependimento. Todos os que nesta dispensação estão ligados a Cristo por uma fé viva formam parte da igreja verdadeira. Note o que a Bíblia diz. E sujeitou todas as coisas aos seus pés, falando de Cristo, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Efésios capítulo 1, versículos 22 e 23. Estamos tão fundamentalmente ligados ao cabeça no céu que somos espiritualmente o seu corpo. Efésios capítulo 1, versículo 22 e 23. E estamos ligados uns aos outros como membros do mesmo corpo. Efésios capítulo 3, versículo 6. Esta grande verdade, desenvolvida nas epístolas aos Efésios e Colossenses, é posicional, ou seja, é eternamente verdadeira para todo cristão, seja qual for a sua condição espiritual ou onde ele se reúne. Nenhum vínculo natural pode ser comparado à unidade dos cristãos em Cristo. Cada cristão é igualmente precioso ao Senhor que morreu por ele. Cada um compartilha uma vida em comum com ele e juntos são membros do seu corpo. Nossos corações perversos podem nos trair e fazer com que tenhamos atitudes completamente opostas às atitudes de Cristo em relação aos nossos irmãos. Mesmo se não podemos andar, trabalhar ou adorar de forma coletiva com todos os que pertencem a Cristo, sempre devemos nos lembrar de que eles são amados de Deus e que Cristo verteu o seu precioso sangue por eles. Se convicções baseadas na palavra de Deus fazem com que nos separemos de alguns que andam desordenadamente, como temos em 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículos 6 a 8, quão cuidadosos devemos ser em manter a verdade em amor, como temos em Efésios capítulo 4, versículo 15, e ardentemente desejar e orar e trabalhar pela sua restauração total, nunca nos julgando superiores a qualquer um que pertence a Cristo. Ser orgulhosos da nossa posição é um grave pecado. Ser orgulhoso de posição eclesiástica é ainda pior. Há 3 passagens que ligam a verdade de um só corpo com a igreja local. São Efésios capítulo 4, versículos 3 a 6, 1 Coríntios capítulo 10, versículos 16 a 22,
e 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13. Uma igreja local é uma expressão do corpo, mas isto não significa que seja uma miniatura do corpo. O casamento de um cristão é uma expressão da unidade entre Cristo e a igreja. É o ensinamento de Paulo em Efésios capítulo 5, versículos 23 a 32. Mas não é de forma alguma uma miniatura dela. Neste ponto do nosso estudo será suficiente dizer que a singularidade do corpo deve ser vista na unidade da igreja local. Ao participarmos de um pão, na ceia do Senhor, estamos confessando que todos os verdadeiros cristãos são um em Cristo. Porque nós, sendo muitos, somos um só pão. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 17. Satanás não pode prevalecer contra a igreja construída por Cristo. Mateus capítulo 16, versículo 18, mas ele tem conseguido dividir o testemunho cristão através do sectarismo e denominacionalismo. Ele não se contenta com isto, Satanás, mas faz o possível para manchar a união de uma igreja local, introduzindo inveja que resulta em contenda e divisão. Precisamos sempre dar ouvido à exortação de Paulo, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz a um só corpo. Efésios capítulo 4, versículos 3 e 4. O verbo usado neste versículo é importante. Não podemos criar ou manter a unidade do Espírito, pois Deus já fez isto. Há um só corpo. Devemos nos esforçar para preservar esta unidade no vínculo da paz, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros, em amor. Versículo 2. Ao fazermos isto, estamos pondo em prática a obra já realizada por Deus espiritualmente. No Velho Testamento temos figuras e princípios de ajuntamento, mas a igreja não é mencionada ali. Efésios capítulo 3, Paulo desenvolve o grande mistério da igreja. Ele descreve a igreja, primeiramente, como estando escondida. Estava nos pensamentos de Deus, mas era desconhecida dos homens nas eras anteriores a esta. Efésios capítulo 3, versículo 5 é a definição da própria escritura de um mistério do Novo Testamento. Ao invés de ser algo misterioso, é uma verdade não antes revelada. Mas agora, o grande segredo de um só corpo foi manifestado e é o tema da revelação dada a Paulo e aos outros apóstolos pelo Espírito. O agora, a palavra agora, que temos em Efésios capítulo 3, versículo 5, deve ser entendido de forma real e bem atual. Embora haja profecias que descrevem Israel como um canal de bênção para os gentios, nunca antes fora revelado que o mesmo evangelho seria pregado a judeus e gentios e que ambos seriam co-herdeiros, co-participantes de um mesmo corpo na igreja, que é o palco onde Deus está revelando a sua sabedoria multiforme. Efésios capítulo 3, do versículo 6 a 10. Não é de se admirar que no final deste capítulo 3 de Efésios, o espírito de Paulo irrompe na doxologia ou na adoração a Deus. Ele diz: a Ele seja a glória, na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Versículo 21. Está na Bíblia atualizada assim. Nos dias do Novo Testamento, os cristãos se reuniram durante anos sem conhecer inteiramente a verdade de um só corpo. Eles não estavam reunidos com base em um corpo porque claramente ainda não tinham a revelação disto. Esta expressão, reunir baseados na verdade de um só corpo, veio a significar que todos os que estão no corpo automaticamente recebem o direito de gozar de todos os privilégios de uma igreja local. Mas não é assim. No Novo Testamento, cristãos, no testemunho cristão, os privilégios não podem ser separados das responsabilidades. Todos os verdadeiros cristãos deveriam fazer parte de uma igreja local e este é o padrão da prática do Novo Testamento. Mas devido à falta de ensino, à falta de exemplos piedosos ou
o pecado nas suas vidas, eles não fazem parte da igreja local, embora estejam no corpo e sejam igualmente amados pelo Senhor. Temos tentado mostrar que a verdade de um só corpo é sublime e sagrado e deveria afetar profundamente a nossa atitude para com nossos irmãos em Cristo. Separação é uma verdade santa, mas divisão, criadas pelos homens, são sempre a obra de Satanás. A igreja é a plenitude de Cristo. Efésios capítulo 1, versículo 23, é a plenitude daquele que, em si mesmo, está cheio de toda a plenitude de Deus. Esta é uma verdade que excede a nossa compreensão. Fomos tirados da ruína da morte, Efésios capítulo 2, versículo 1, e da herança da ira, versículo 3, e fomos, por graça incomparável, trazidos à igreja, que é o seu corpo, a plenitude de Cristo. Dizemos juntamente com Paulo, ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Romanos capítulo 11, versículo 33.